vou admitir algo que pode surpreendê-los. Há uma teoria em física que muitos dos meus colegas acham ser a resposta definitiva para tudo. A teoria de tudo, que unifica todas as forças e explica toda a matéria. E eu não acredito nela. Não porque a matemática está errada. A matemática é linda, talvez bonita demais, mas porque viola tudo o que aprendi sobre como fazer boa física. Essa teoria diz que, no nível mais fundamental, tudo no universo é feito não de partículas, mas de minúsculas cordas vibrantes. E embora seja matematicamente elegante, acho que é física prematura na melhor das hipóteses, e possível beco sem saída na pior. Estou falando da teoria das cordas, e antes que me acusem de ser velho, rabugento, preso em suas formas, deixem-me explicar exatamente por que sou cético. Não é que não entendo a teoria, entendo a matemática provavelmente melhor que a maioria. É precisamente porque entendo que sou cético. Vou mostrar o que a teoria das cordas afirma, por que alguns físicos a acham tão atraente e por que acho que estamos nos iludindo. A ideia básica é surpreendentemente simples. Em física de partículas padrão, tratamos elétrons, quarks, fótons, tudo como partículas pontuais, objetos sem dimensão espacial, apenas pontos matemáticos no espaço. Isso funciona maravilhosamente para fazer cálculos, mas cria problemas. Quando você tem partículas verdadeiramente pontuais interagindo, obtém infinitos nas suas equações. Temos truques para lidar com esses infinitos, renormalização. Mas sempre me incomodou que precisássemos de truques. Teoria das cordas diz: e se partículas não forem pontos? E se forem minúsculas cordas unidimensionais? Essas cordas podem ser abertas, como um fio com duas pontas, ou fechadas, como um laço. E elas vibram. Diferentes modos de vibração correspondem a diferentes partículas. Um modo de vibração é um elétron, outro é um quark, outro é um fóton. Tudo é apenas diferentes notas musicais tocadas pela mesma corda fundamental. É uma imagem linda, elegante, quase poética. O universo como sinfonia cósmica. E aqui está a parte que realmente encantou muitos físicos. Quando você faz a matemática da teoria das cordas, um dos modos de vibração tem exatamente as propriedades certas para ser um graviton, a partícula hipotética que mediaria a gravidade. Teoria das cordas inclui gravidade automaticamente. Não é algo que você adiciona à mão. Emerge naturalmente da matemática. Isso é importante porque o grande problema da física teórica é unificar gravidade com as outras forças. Temos teoria quântica de campos que descreve eletromagnetismo, força fraca e força forte maravilhosamente. E temos relatividade geral que descreve gravidade maravilhosamente. Mas quando tentamos quantizar gravidade da forma usual, obtemos infinitos não renormalizáveis. A teoria quebra, não funciona. Teoria das cordas oferece uma forma de contornar isso, porque as cordas têm extensão finita, mesmo que minúscula, elas suavizam as interações que causariam infinitos com partículas pontuais. E de repente você tem uma teoria quanticamente consistente que inclui gravidade. Uau! Certo? Problema resolvido. Teoria de tudo, exceto que não é tão simples. Nunca é tão simples. Primeiro problema. Para que a matemática funcione, você não pode ter apenas 3 dimensões espaciais mais uma temporal. Você precisa de 10 dimensões totais na teoria das supercordas mais comum. Ou 11, em teoria M10, ou 11 dimensões. Não 3. Onde estão as outras 6 ou 7 dimensões? A resposta padrão é que elas estão compactificadas, enroladas tão firmemente que são microscópicas, invisíveis. Imaginem uma mangueira de jardim vista de longe. Parece unidimensional, apenas comprimento. Mas de perto, veem que tem circunferência também. Uma dimensão extra enrolada num círculo pequeno. Teoria das cordas diz que há 6 ou 7 dimensões extras, todas enroladas em formas complexas chamadas variedades de Calabi-Yau. Ok, isso é estranho, mas não automaticamente errado. Talvez haja dimensões extras. Mas aqui está o problema.
Há um número absurdamente grande de formas diferentes que essas dimensões extras podem ter. Cada forma diferente daria física diferente em nossas 4 dimensões observáveis. Estimativas sugerem talvez 10 elevado a 500 soluções diferentes. Isso é chamado de paisagem de teoria das cordas, 10 elevado a 500 soluções diferentes. Qual é a correta? Não sabemos. A teoria não prevê unicamente qual forma as dimensões extras têm, então não faz previsões únicas sobre física que observamos. Você pode ajustar a forma das dimensões extras para reproduzir qualquer física que quiser. Isso não é predição. É pós-dição. E aqui está meu problema fundamental com isso. Boa física faz previsões testáveis. Você propõe uma teoria. A teoria prevê algo que ainda não foi observado. Você faz o experimento, a previsão está correta ou errada. É assim que ciência funciona. Mas teoria das cordas, pelo menos na forma atual, não faz previsões testáveis únicas. É tão flexível que pode acomodar quase qualquer resultado. Alguns teóricos das cordas argumentam que isso é princípio antrópico. Dizem que todas aquelas 10 elevado a 500 soluções realmente existem como universos diferentes em um multiverso gigante, e vivemos no universo com as propriedades que permitem vida porque, bem, senão não estaríamos aqui para perguntar. Eu acho isso filosofia, não física. É desistir de tentar explicar por que o universo é como é. Segundo problema, a escala de energia onde efeitos de corda se tornam importantes é a escala de Planck, aproximadamente 10 elevado a 19 gigaelectronvolts. O acelerador de partículas mais poderoso que temos, o LHC, alcança cerca de 10 elevado a 4 gigaelectronvolts. Estamos 15 ordens de magnitude abaixo. Não há perspectiva realista de testar teoria das cordas diretamente no futuro previsível. Teóricos das cordas argumentam que a teoria faz previsões indiretas que podem ser testadas. Talvez certos padrões em raios cósmicos ou assinaturas sutis na radiação cósmica de fundo. Mas até agora, nenhuma dessas previsões se materializou. Toda vez que fazemos um experimento que poderia ter visto algo, não vemos nada. A teoria sobrevive, mas só porque é flexível o suficiente para acomodar qualquer resultado negativo. Terceiro problema, e esse é mais sutil. Teoria das cordas requer supersimetria. Supersimetria é uma simetria proposta entre férmions e bósons, entre partículas de matéria e partículas de força. Para cada partícula conhecida, haveria uma superparceira, com propriedades relacionadas. Elétron teria um superparceiro chamado céletron. Quark teria squark. Fóton teria fotino. Supersimetria é matematicamente linda. Resolve alguns problemas técnicos em física de partículas, e teoria das cordas absolutamente requer isso. Sem supersimetria, as contas não fecham. Mas aqui está o problema. Nunca observamos uma única superparceira. O LHC procurou intensivamente. Nada. Se supersimetria existe, está quebrada em energias mais altas do que podemos alcançar. E se está quebrada, a bela matemática que torna a teoria das cordas consistente pode não se aplicar. Agora, deixem-me ser justo. Não estou dizendo que teoria das cordas está definitivamente errada. Estou dizendo que ainda não é física testável. É matemática especulativa. Pode estar certa. A natureza não nos deve simplicidade ou testabilidade. Talvez o universo realmente seja feito de cordas vibrando em 10 dimensões, e talvez simplesmente nunca possamos testar isso diretamente. Mas isso me incomoda profundamente, porque abre a porta para fazer física sem experimentos. E isso não é física. Isso é matemática aplicada, ou filosofia natural, ou alguma coisa, mas não é a física que sempre fiz. Física requer confronto com realidade. Requer que a natureza possa dizer: você está errado. Se a teoria é tão flexível que pode acomodar qualquer resultado, então a natureza nunca pode dizer que você está errado. E se nunca pode estar errado, então não é ciência. Alguns dos meus colegas mais jovens e brilhantes passaram décadas trabalhando em teoria das cordas. Desenvolveram matemática sofisticada,
Descobriram conexões profundas com outras áreas da matemática pura, e essa matemática pode ser útil para outras coisas. Teoria das cordas levou a avanços em teoria de números, geometria, até física de matéria condensada através de correspondências ADQ-CFT. Mas nada disso prova que o universo é realmente feito de cordas. Prova apenas que a matemática de teoria das cordas é rica e interessante. Muita matemática interessante não descreve realidade física. É apenas bela estrutura abstrata. Aqui está minha verdadeira preocupação. Estamos treinando gerações de jovens físicos a pensar que fazer matemática elegante é o mesmo que fazer física. Mas não é. Física não é sobre beleza matemática. É sobre descrever a natureza, e você só pode saber se está descrevendo a natureza corretamente fazendo experimentos. Einstein não desenvolveu relatividade geral porque a matemática era bonita. Desenvolveu porque havia fenômenos reais, precessão de Mercúrio, tempo gravitacional, que física existente não explicava. E relatividade geral fez previsões testáveis imediatas, desvio da luz, ondas gravitacionais, que foram eventualmente confirmadas. Isso é boa física. Mecânica quântica não surgiu porque Schrödinger achava funções de onda bonitas. Surgiu porque havia resultados experimentais, espectros atômicos, efeito fotoelétrico, radiação de corpo negro, que física clássica não podia explicar. E mecânica quântica fez previsões que foram testadas e confirmadas imediatamente. Boa física. Teoria das cordas surgiu porque física de partículas tinha alguns problemas técnicos com infinitos e porque queremos unificar gravidade com outras forças. Motivações teóricas válidas, mas não surgiu de dados experimentais inexplicáveis. E ainda não fez previsões testadas, depois de 40 anos. Isso não quer dizer que não devemos trabalhar em teoria especulativa. Claro que devemos, mas devemos ser honestos sobre o que é. Teoria das cordas é atualmente um programa de pesquisa matemática motivado por física, não física estabelecida. Pode se tornar física se começar a fazer previsões testáveis que sejam confirmadas. Mas ainda não estamos lá. E aqui está o que realmente me frustra. A quantidade de recursos intelectuais que foi para a teoria das cordas. Alguns dos físicos teóricos mais brilhantes do mundo passaram suas carreiras inteiras trabalhando nisso. E o que temos para mostrar em termos de física confirmada experimentalmente? Nada. Zero. Zilch. Imaginem se todos esses cérebros brilhantes tivessem trabalhado em problemas que podem realmente ser testados. Física de matéria condensada, física atômica, cosmologia observacional, até apenas empurrando cálculos em modelo padrão para precisão cada vez maior. Poderíamos ter feito progresso real, mensurável. Em vez disso, temos 40 anos de bela matemática que pode ou não descrever realidade. E a cada ano que passa sem confirmação experimental, fico mais cético. Não porque a teoria piorou, mas porque a falta de progresso em conectá-la à realidade se torna mais gritante. Agora, alguns teóricos das cordas diriam que estou sendo injusto. Diriam que o problema é difícil, que estamos tentando entender física na escala de Planck, que é naturalmente difícil de acessar, que devemos ser pacientes. E há alguma verdade nisso? Talvez realmente leve um século ou mais para desenvolver as ferramentas experimentais para testar a teoria das cordas. Mas então deveríamos ser honestos sobre isso. Deveríamos dizer: isso é pesquisa de longo prazo altamente especulativa que pode não ter retorno na nossa vida ou na de nossos netos. Em vez disso, a tendência de vender teoria das cordas como quase lá, há décadas. Só mais alguns anos e teremos a teoria final. Mas esses alguns anos nunca chegam. E isso corrói a credibilidade da física teórica. Quando dizemos ao público e aos financiadores que estamos prestes a ter a teoria de tudo e depois não entregamos por 40 anos, eventualmente as pessoas param de acreditar. E isso prejudica toda a física. Deixem-me ser claro, não estou dizendo que sei que teoria das cordas está errada. Não sei. Ninguém sabe. Pode estar certa.
Mas estou dizendo que a forma como a comunidade de teoria das cordas opera não é física saudável. Muita certeza com pouca evidência, muita matemática bonita apresentada como física estabelecida, muita resistência a abordagens alternativas. Por décadas, teoria das cordas dominou física teórica de altas energias. Posições de pós-doutorado, cargos de professor, financiamento, tudo foi para a teoria das cordas. Abordagens alternativas, como gravidade quântica em loops, foram marginalizadas. Não porque teoria das cordas tinha evidência experimental, que abordagens alternativas não tinham. Nenhuma tinha evidência, mas porque teoria das cordas tinha momentum sociológico. E isso é perigoso. Ciência funciona melhor quando há competição entre ideias, quando múltiplas abordagens são tentadas. Quando uma abordagem domina por razões sociológicas, em vez de evidência empírica, arriscamos ficar presos em becos sem saída por décadas. Agora, para ser justo, as coisas melhoraram um pouco nos últimos anos. Há mais abertura para abordagens alternativas, mais reconhecimento de que teoria das cordas não entregou o que prometeu. Mais trabalho em outras abordagens para a gravidade quântica. Isso é saudável, mas ainda há essa atitude entre alguns teóricos das cordas de que é, obviamente, a única abordagem correta, que qualquer um que não acredita simplesmente não entende a matemática. E isso me irrita. Entendo a matemática. Aprecie a matemática. Apenas não confundo matemática bonita com física confirmada. Aqui está meu teste para qualquer teoria física. Ela faz previsões? As previsões podem ser testadas com tecnologia existente ou previsível? Se testadas, podem estar erradas? Se não podem estar erradas, não é física testável. Pode ser matemática interessante, pode até ser verdadeira, mas não é física no sentido que sempre entendi o termo. Teoria das cordas, na forma atual, não passa nesse teste. Faz previsões, mas são tão vagas ou tão impossíveis de testar que não constituem teste real da teoria. E é tão flexível que provavelmente pode acomodar qualquer resultado experimental que vejamos nas próximas décadas. Então, por que o universo seria feito de cordas? Honestamente, não sei. Ninguém sabe. Teoria das cordas oferece uma possibilidade matematicamente consistente, mas há outras possibilidades. Gravidade quântica em loops, modelos de conjuntos causais, triangulações dinâmicas, até possibilidades que ainda não inventamos. O que me deixaria feliz é se teóricos das cordas fossem honestos sobre o estado da teoria. Se dissessem, isso é especulação matematicamente motivada. Não temos evidência experimental. Pode estar errada. Mas é interessante explorar. Isso seria honesto. Isso seria boa ciência. Em vez disso, às vezes há essa atitude de certeza que não é justificada. E isso me preocupa, porque certeza sem evidência não é ciência, é dogma. E física não pode se dar ao luxo de ser dogmática. Então não. Nunca aceitei teoria das cordas como teoria estabelecida do universo, não porque sou teimoso ou velho ou não entendo, mas porque aprendi que física requer confronto com realidade. E teoria das cordas ainda não teve esse confronto. Talvez algum dia tenha. Mas até lá permanece bela matemática especulativa, não física confirmada. E talvez eu esteja errado. Talvez em 50 anos, teoria das cordas seja confirmada experimentalmente e eu pareça um tolo cético. Mas prefiro ser cético e exigir evidência do que aceitar teorias bonitas sem teste. Porque é assim que boa física é feita. Com humildade diante da natureza e reconhecimento de que não importa quão bonita é a matemática, a natureza tem a palavra final. Bem-vindos à controvérsia da teoria das cordas, onde matemática bonita encontra ceticismo científico, onde décadas de trabalho teórico ainda buscam validação experimental, e onde as questões mais profundas sobre como fazer física permanecem sem resposta.